não, não vai precisar, eu acho. Ó. Faz o teste. Já estamos, então, iniciando a nossa live. Daqui a pouquinho vamos chamar a Gabriela, da Leituras em Rede, para trocar essa ideia com a gente hoje dos dois filmes, né? Que é O Homem Ideal e Ela. Convidar a Gabi. Leituras em rede, até. Leituras em Rede. Vamos esperar a Gabriela, então. Leituras em Rede não pode participar. Tenta, Gabriel. Tenta de novo. Peraí. Vamos ver se a Gabriela vai receber o nosso convite. E aí, Gabi? Foi convite? Qual é o problema? Ó, convidar, tá? Leituras agora. E agora espera. Ó, não recebeu. Agora boa conversa. Opa, agora sim, deu tudo certo. Já nem sabia mais como entrava numa live. Sim, tanto tempo, né? Uhum. Então, a gente vai se apresentando aos pouquinhos, né? Porque eu acho que tá chamando aí a galera ainda. A gente tá mandando convitinhos aí para o pessoal entrando, né? Uma chuva, né? Que chuvarada. Chuvarada o dia todo. Uhum.
e tá alagando aqui as ruas também, né? Nem vai dar para ver o Grenal em algum lugar, vai ter que ser em casa mesmo. É. Aguardar então um pouquinho, ver se tem alguém da Leituras em Rede, pessoal que acompanha aí o Tem Que Ver, se vai chegando. Ainda é cedo, domingo, o pessoal se organiza, né? Uhum. A gente vem trazendo, então, né, essa ideia hoje, né, nossa ideia, eu acho que é da gente discutir sobre esses relacionamentos virtuais, né? Isso. O amor enquanto esses relacionamentos virtuais, né? A gente vê, né, que com a história já um pouco antes, mas com a história do Covid, que é lá no início, que a gente ficou bastante em casa, todo mundo, esses aplicativos de namoro, eles tiveram um boom, né? E eu acho que um pouco, assim, a gente tem um pouco a ver com os filmes, né, que a gente vai falar. A questão dessa questão dos relacionamentos virtuais, né? Essa questão da liquidez dos sentimentos que a gente vive nessa era moderna, que de uma certa forma os filmes eles trazem reflexões profundas, né? Eu assisti os dois e fiquei depois pensando sobre eles, e eu acho que ao mesmo tempo que ele traz reflexões profundas da fantasia, porque ali são sistemas virtuais, a gente traz para o nosso dia a dia e causa uma certa perplexidade, uma certa interrogação, né? Para onde estamos caminhando? Perfeito. Então, acho que a gente vai passar só as fichinhas dos dois filmes, para que daí, né, a gente organize, assim, para quem também está nos assistindo, saibam de quais são os filmes que a gente vai falar, enfim. Então, a gente escolheu dois filmes, eu e a Gabi. O primeiro é O Homem Ideal, né, de 2021, é um filme alemão, né, uma direção, né, da Maria Scheder, né, classificação 12 anos, e ele é de ficção científica com romance e comédia, né. Então, aí nesse primeiro filme a gente tem uma protagonista, né, que ela, só falar rapidão assim, né, que ela então, para ter, né, fundos para a pesquisa dela, que é uma antropóloga, ela entra então num experimento de levar por 3 semanas um robô humanoide para sua casa, né? E ele foi criado para fazê-la feliz, né? Ele foi programado para interagir com ela. E depois, lá no final, né, Filme. Da lá no final da experiência, né, Sim. ela escreveria ali como é que foi esse tempo juntos, né? Tá fazendo barulho aí do meu WhatsApp ou não? Faz um barulhinho de entrando mensagem. Tá. Vou ver se mas nada que incomoda. Tá. Então, e aí depois a gente vai fazer um paralelo, né, essa conversa, então um link com o filme Ela, né, de 2013, daí é um filme, né, dos Estados Unidos, com a direção do Spike Jonze, né, classificação 14 anos, que daí ele é ficção científica e também romance, mas aqui já tem um drama, né, então ele já não é tão só comédia como o primeiro, né, coisas engraçadinhas como tem lá no primeiro, aqui já é mais um drama, assim, né. E aí a gente vai entrar, então de repente a gente fala um pouquinho do Homem Ideal, depois a gente fala um pouquinho sobre ela e a gente vai então intercalando e fazendo ver quais são essas dinâmicas e trazendo todas elas para uma reflexão para nossa sociedade atual, né? A forma como a gente anda se relacionando, né? O Homem Ideal, ele me chamou muita atenção, que o recado que me passou foi assim, a sociedade passa a ideia de que a mulher precisa de um homem para ser feliz. Então, acho que todo tempo o filme ele dá pinceladas sobre isso. E justamente quando a pesquisadora ela faz o experimento, e claro, ela coloca ali todas as características do que seria o homem ideal para ela,
a gente vê que, na verdade, ela não entrou na história, ela não se apaixonou por aquele robô humanoide, ela não... ela vivenciou o tempo da experiência, que era necessário, as 3 semanas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando acaba aquele período da experiência, ela não se permite entrar num relacionamento com ele. Apesar do robô humanoide, sim, estar programado e parecer que ele tem sentimentos, né, por ela e querer um relacionamento. Então, e a frase de efeito do filme é: quem disse que toda mulher está procurando por um parceiro? Né? Então, o final do filme é surpreendente e justamente mostra isso. Era uma mulher bem resolvida, uma mulher lá, sei lá, com PhD, enfim, na área dela, mas que ela demonstra isso, que as mulheres não precisam de homens para serem felizes, né? Na verdade, o relacionamento é uma construção e é um plus. Mas não necessariamente eu deixo de fazer as minhas coisas, deixo de viver porque eu não tenho um relacionamento. E eu acho que essa mensagem ficou muito clara no filme. Sim. A gente vê, então, assim, que ela era, né, como ela é uma cientista, né, ela é muito prática, ela é muito objetiva. Muito racional, né? Muito racional, né? E ela, então, vem com essa ideia, né? Ela entra nesse experimento a fim, né, de arrecadar também fundos para a pesquisa dela, né? E logo no início, assim, na primeira cena, a gente vê já que quando convidam ela para ir, tipo, é como se a ideia de ser um bar, né, em que humanos, então, convivem com esses robôs humanoides. E aquela cena me chamou bastante atenção, assim, porque tu não sabia, mais ou menos, tu não sabia ali, né, quem era quem, né? Porque tu olhava ali aquelas mesas cheias, pessoas dançando, né? Uma festa, né? E tu não sabia identificar muito quem era um, quem era outro. Às vezes davam panes, né? Davam panes e alguns robôs, né? E aí que tu observava, né? Tipo, aquele ali, tá, então aquela ali, aquela companheira, aquele ali, ele é robô. Mas tu olhando assim, né? Amplamente aquele salão, não dava para tu dizer, né, pra gente saber quem eram os robôs humanoides e quem eram os humanos. Sim. Era uma prática, né? Então, no filme, tu ter um robô humanoide, né? Tu ter uma pessoa. Então, fica muito difícil de... Fica muito difícil de identificar quem é quem ao longo do filme, né? De separar um de outro, né? Desculpa que o meu tá tocando aqui, deixa eu botar aqui no silencioso. De separar quem é virtual e quem é real. E a prática é as pessoas terem robôs humanoides, né? Ter relacionamento com robôs humanoides. Sim. Uma outra coisa interessante que eu achei é que o robô, ele foi feito, né? Esses robôs humanoides, eles eram programados assim para se moldar, para caber dentro da expectativa do humano que o contratou, né? E aí fica uma reflexão também que quanto a gente às vezes se relaciona e a gente acaba muitas vezes se moldando aquele companheiro ou aquela companheira. Quantas vezes a gente pode abrir mão de certas, né, do nosso jeito de ser quando a gente entra num relacionamento. Né? Eu acho que é uma reflexão aí legal da gente também discutir, né? Não sei se já aconteceu contigo, se tu já percebeu em alguém, né? Sim, na verdade, a gente, hoje em dia, a gente percebe um pouco mais, quando olha para trás e tem um certo conhecimento sobre as coisas, o quanto a gente justamente se molda algumas vezes para caber em relacionamentos, né? Para caber para o outro. E eu acho que o filme retrata um pouco isso, né? Que a pesquisadora no início ela entrou naquela história, eu acho, né? Quase entrou naquilo, né? E aí ela no fim ela acaba não integrando aquela conspiração, digamos assim, para um relacionamento, né? Uhum.
E aí também, além dessa, né, da gente pensar sobre isso, a gente tem também no filme uma coisa interessante que é, embora seja um futuro próximo, né, o filme se passa num futuro próximo que não é da nossa realidade, ao mesmo tempo a gente observa ela, a protagonista, com uma profissão que é antropóloga e pesquisando o passado, porque ela estuda lá, escrita cuneiforme, se havia poesia nos povos antigos e tal, e se relacionando com algo super, né, super, assim, futurístico. Então tem essa relação no filme de passado e de presente e de futuro. Então os 3 tempos ali se conversando, né? Então, assim, o trabalho dela, o envolvimento dela é pesquisa, é a coisa física, é pesquisar lá os nossos antepassados e, ao mesmo tempo, ela está se envolvendo com um humanoide, que é uma máquina que tem atravessado, né, todos os algoritmos, assim, digamos, para contemplá-la. E uma das coisas também, né, que é interessante falar de que será que nós estamos atrás de alguém, de um par perfeito? Porque quando ele atende as expectativas dela, ok, né, assim, no começo, agradando e tal, mas aí como ela é pesquisadora e a casa é cheia de livros e tal, quando uma hora ela chega e vê que tá tudo organizadinho, né, por ordem alfabética e tal, aquilo dá um susto nela, né, tipo assim, é o meu espaço, eu não sou uma robô, né? Então, né, de ver que é diferente. Sim, é diferente e justamente tem isso no filme, né? Ela não... Eu acho bem interessante os espaços, né, que passam ao longo do filme, com ela vivendo ali com o robô, né, aquele dia a dia, e a gente percebe que às vezes, por mais que seja, ela colocou um homem ideal ali para ela, por mais que seja o homem ideal que ela quis, que ela completou na pesquisa para ele se transformar no robô humanoide, ela não bastou, né, não era o suficiente, tanto às vezes ela diz assim, tenha reações, brigue comigo, fale alguma coisa, faça diferente. Então, trazendo para os relacionamentos, às vezes a gente fala de certas dificuldades, né, que tem, e na verdade é cada um na sua singularidade, né, ninguém é perfeito, então mesmo que fosse uma pessoa perfeita, como traz o filme, não daria certo, né, porque cada um está dentro da sua singularidade, daqui a pouco aquela perspectiva que ela fez para ele não atendeu de alguma maneira o que ela esperava, né? Então, eu acho que essa grande dificuldade dos relacionamentos, e acho que por isso que a gente fala dos relacionamentos líquidos, porque as pessoas hoje em dia elas não têm mais a paciência e a resignação de um relacionamento. Então, se não cumprir os pré-requisitos e não é exatamente como eu quero e como desejo, bom, eu já vou para pular para outra situação, né? Uhum. E como o amor, né, é uma construção, porque assim, quando a gente se envolve assim, com alguém, né, tanto assim, com a amizade também é uma construção, né? E como a gente se envolve também com, né, com as pessoas, enfim, com os afetos e tal, não é de um dia para o outro, né? Veio a flecha do Cupido e tu, estou assim, né, é o amor da minha vida, né, tu vai conhecendo, vai, né, participando, vai dividindo, e aquilo vai sendo construído. E essa construção também se dá por essas dificuldades, assim, né, por a pessoa às vezes não estar afim do mesmo programa que tu, por a pessoa ter algumas dificuldades de lidar com algumas coisas que para ti é mais simples, mas para a pessoa é mais difícil. Essas rusgas aí que tu falaste, né, assim, a própria DR, que às vezes a gente senta para conversar, para dizer, não tô, isso aí eu não curti e tal. Com um robô humanoide, é difícil, né? Exato.
Exatamente, porque falta a sensibilidade, aquela sensação humana, né? Porque o tempo todo a relação é baseada na frieza, né? Porque ele, por mais que ele tenha sido programado para atender certas expectativas, ele não tem sentimentos. E isso é uma característica muito humana. Então, mesmo que a gente caminhe para isso, porque eu acho que quando os filmes eles trazem algumas coisas, é porque em algum lugar ela existe. Né? Na minha cabeça eu penso assim. Então, eu acho que essas questões, não digo que hoje em dia já tem um robô humanoide, mas eu não sei se a gente não vai caminhar para isso. Porque agora a China, né, inventou uma boca artificial. Então, as pessoas podem beijar aquela boca. Então, acredito que já deva ter experimentos de um robô humanoide para se relacionar. Então, é isso. Acho que as coisas começam, quando surge o filme, eu acho que em algum lugar aquela situação está acontecendo já. Então, isso me preocupa um pouco, assim, porque as pessoas já estão, os amores já estão líquidos, as pessoas já estão dentro dos seus mundos, nas suas cavernas, e acho que isso muito veio com a pandemia, porque aí as pessoas ficaram dentro de casa e muitas não quiseram mais sair, né? Então, na sua caverna, na sua casca, né? Eu quero dizer. Então, não sei se a gente não está caminhando para isso, né? Até por essas dificuldades de relacionamentos as pessoas de uma certa faixa etária, ali dos 30 e poucos em diante, já não têm paciência, já não querem desenvolver, já não querem se dedicar. Então, daqui a pouco, bom, eu trabalho 40 horas, 50 horas, eu tenho... Por que eu não vou querer um robô, então? Né? Muito mais prático. Então, é um pouco preocupante isso, né? Sim. E aí vem também de encontro, né? Amar um robô, né? Como é que seria isso para a sociedade, né? Exatamente. Como é que, né? Eu lembro até só para fazer um gancho, numa dos episódios de uma série que eu gosto muito, que é Black Mirror. Tem um dos episódios, ela perde o companheiro dela. E aí ela entra num site e vê que consegue, então, mandar um robô humanoide igualzinho. Ele vem numa caixa e tal, né? E, enfim. E aí isso já vem sendo retratado em vários outros, né? Em vários outros, em séries, em filmes, né? E tal. Então é algo, eu acho, que vem dessa experiência social pandêmica, né? Sim. Vem também da nossa, né, dessa revolução, desde a Revolução Industrial, se a gente agora está na Revolução 4.0, que alguns, né, cientistas chamam assim, que nós já estamos habitando as máquinas, né? Já estamos, assim, com o celular, chamando comida, pagando nossas contas, né? Se qualquer um de nós pegar ali o tempo de exposição, né, a uma rede social, vai ver que o número é bem alto. Então a gente, por exemplo, eu não vejo TV, assim, não vejo novela, não vejo Big Brother, a TV é do meu filho, né, que é pequeno. E quando ele não tá, eu vejo algumas séries, né, alguns filmes, enfim. Mas assim, eu chego em casa do trabalho, eu almoço em casa. Na hora do almoço, eu tô na rede social. De noite, para descansar a cabeça, quando eu chego, antes de fazer qualquer outra coisa, rede social. Então a gente acaba, por mais que tu não converse com ninguém daqui a pouco ali, é o teu momento de descanso e é a máquina, né? Coisas que antes tu, daqui a pouco, sei lá o que faria, né? Mas tu tá ali, é tão mais prático, tá dentro da minha casa, tô vendo o mundo, né? De dentro da minha casa, sentada na minha cama, então tá muito tranquilo. E eu acho que é meio que para isso que a gente caminha, né? E em contraponto, eu acho que a gente pode falar do Ela, né? Assim, das questões que é um filme bem diferente e nos faz refletir também muito, assim. Também o final eu acho que os dois filmes, o final dos dois foram bem diferentes do esperado. Nenhum dos dois, os dois me chocaram com o fim, né? Então, eu acho que... Eu só queria finalizar um pouquinho o Homem Ideal, porque teve ali, em algum momento do filme, o que eu acho que ele é diferente, que ele é, assim, que ele foi bem... A crítica gostou muito dele, né? Porque ele tem um pulo do gato, assim, no filme, que seria que ele, em certo momento, não vai se moldar sempre o que ela quer. Né?
tem um momento ali que ele também meio que se impõe quando ela quer, ela devolve ele, depois ele sai desse lugar, porque ele não fica lá no experimento dele, na casa dos robôs, digamos assim, ele sai, ela vai lá, ela se arrepende, vai buscá-lo, e ele não está aqui. E ela vai depois ao encontro dele, né? E aí ele tem um momento sozinho no filme, né? O robô humanoide, que ele olha as pessoas tudo no celular, rindo, e ele chega para olhar e tem esses rios de pessoas caindo, de pessoas tropeçando, de pessoas levando tombo, de pessoas, né? E todo mundo achando graça. E ele olha e não consegue achar nada né? Dentro da inteligência artificial dele, que aquilo fosse engraçado, que levasse alguma, né? Despertasse algo nele. E aí ele se dá conta também, porque ele tava, né? Ele teve um certo envolvimento, né? Com ela. Até porque é um cruzamento de memórias, né, e de pesquisas dentro de uma mente só, que é a mente dele. Então, eu acho que por ele ser tão dinâmico e ter várias referências, que ele conseguia, às vezes, dar uma resposta que nem sempre era o que ela esperava, né? Então, ali no final do filme, né, né, é diferente, né? Quando eles ficam ali um do lado do outro, né? Fica uma reflexão, assim, eu acho, tipo, vão ficar juntos? Não vão? O que vai rolar ali entre esses dois personagens? O filme o final deixa pra gente pensar, né? Se essa barreira do amor, né? E dessa parte dessa inteligência artificial, né? Até quando esse relacionamento é compatível ou não, né? Mas, enfim, vamos entrar então lá no Ela, que também é um baita de um filmaço, né? É bom, né? O Joaquim Fênix não tem nem como, né? Os outros, claro, a gente não conhece, porque é um filme alemão, então são atores menos desconhecidos, né, da nossa vida. E com o Joaquim Fênix, né, que sempre ele é maravilhoso, né? Foi com Coringa e ele, né, outros filmes, a gente sabe que os filmes com ele são sempre bons, né? Muito bons. E o Joaquim Fênix, eu acho que o filme ganhou algum prêmio de ouro, né? Pelo que eu estava lendo antes, mas agora eu não vou saber dizer se foi de melhor ator ou se foi do filme, mas eu acho que foi melhor ator. E eu acho que, pra mim, pelo menos, o Ela, eu consegui entrar, parecia que eu estava sentindo o que ele estava sentindo. Sabe? Diferente do outro. Assim, o outro era um filme, ok, tô vendo, beleza, sabe? Meio surreal pra mim, o Homem Ideal, assim, meio surreal. Já o Ela, cara, eu sentia aquilo, assim, quando ele falava da solidão, quando ele tava ali no trabalho dele, quando às vezes ele não tinha amigos pra conversar, porque eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, né? O momento da solidão, ele é recém saiu de um divórcio, então ele tá mais na dele. Então, as reações dele, o rosto dele, a gente vê assim, sente na pele o que ele está sentindo. Foi assim, um dos poucos filmes que eu consegui me transportar para a tela, né? E sentir isso. Então a gente vê ali o desamparo do ser humano. Eu acho que é isso. Eu acho que o que me chamou a atenção ele como ator, né, no trabalho dele, esse é o isolamento e o desamparo do ser humano, porque eu acho que em todo o tempo da nossa vida, em algum momento a gente se sente desamparado, né? E aí o que a gente faz, né? Ele, no caso, foi atrás de uma inteligência artificial. E, claro, ele estava muito carente, diferente do primeiro filme, que a pesquisadora não estava, ela era racional e ela não queria um relacionamento. Ele já não, ele estava carente, estava solitário e queria um relacionamento. Então, ali com a inteligência artificial, ele acaba se envolvendo e se apaixonando. Mas a gente vê ali que o chefe dele, que tem uma namorada humana, quando eles estão ali os quatro, né, no piquenique ali encontrados, o chefe dele muito para refletir, né, que ele queria também que a namorada humana dele fosse como a inteligência artificial, dissesse aquelas coisas bonitas, tratasse sempre bem, estivesse sempre ali. Na verdade, seria um modelo de padrão de mulher ali queridinha, que não se estressa, que faz tudo por ele. Quase como a antiga Amélia, né? Só para voltar um pouquinho assim, a gente tem um timaço aí de atores, né? Com o Joaquim Fênix, que tu disse. A minha mãe é super
acho ele um gato, né? E ele é, né? Super bonitão. Tem a Amy Adams, que faz ali a vizinha dele, que daqui a pouco, né, tem um relacionamento ali de se ajudarem ali nas solidões, sim, né? De ambos. A inteligência artificial, né, é a Scarlett Johansson. Maravilhosa, né? Foi maravilhosa. E a ex-companheira dele é a Rooney Mara, que eu acho que ali que teve, eu acho que eles tiveram um relacionamento depois, assim, depois do filme, né, namoraram e tal, ela e o Joaquin Phoenix. Então o personagem, o Theo, né, é um cara que tá com o coração partido, né, que, enfim, né, acabou o relacionamento como tu comentaste, né, então que nessa sofrência, assim, dele, né, desse término, ele começa a interagir com esse sistema operacional que eles chamam, né? Também se passa num futuro próximo, né? Então, por isso é uma ficção científica, porque até o videogame ali que ele joga é algo bem diferentão e tal, não tem ainda, a gente não consegue ter um game daqueles ainda, né? Daquele jeito, sim, com a mão ele faz. Sim, a leitura de livros, o trabalho dele é tudo muito futurístico. Sim. Mas aí, lá como o primeiro filme, em que a protagonista se envolve, então, com algo do futuro próximo e também trabalha com o passado, nesse aqui eu também fiquei refletindo, tipo, qual era o trabalho dele? O trabalho dele era escrever cartas à mão, né? Ele escrevia umas cartas para as pessoas, né, que não sabiam como se expressar. Uhum. Então, eles compravam as cartas dele para poder socializar, né, parabenizando, enfim, cartas de amor, cartas, né, de felicitações, enfim. Então, os dois filmes têm essa singularidade, né, que é um trabalho manual ainda e um trabalho, né, junto com algo muito futurístico, né? Isso. E já como lá no trabalho dele, e assim, ó, que personagem pesado, né? Assim eu senti, sabe? Vontade de dizer, reage, Theo, vamos lá, a vida é assim. Sim. Sim, não, ele meio depressivo, né, ao longo do filme, assim, pós-divórcio. E eu achei assim, né? Porque ele não tinha grupo de amigos, ele saiu do trabalho para casa, não tinha vida social, e no máximo ele era um encontro com a vizinha quando ela era casada no elevador com o esposo dela. Então ele não interagia com nenhum outro ser humano, né? Uhum. E é o que tu disse, no trabalho dele ele escrevia cartas, mas era uma coisa... É ao mesmo tempo uma coisa antiga e uma coisa futurista ao mesmo tempo, porque ele escrevia cartas, que é uma coisa muito antiga, mas ele escrevia essa carta de forma virtual. Ele pensava e falava e o computador escrevia para ele, né? Uhum. E até assim a gente vê que o filme é todo futurista, mas se tu parar pra pensar, a calça que ele usa, a roupa, é meio anos 60, cos alto, assim, pantalona. Então tu meio que fica assim, tá, eu tô no momento futuro ou tô no momento passado? O que tá pegando aqui nessa narrativa? E aí depois, né, quando a amiga dele, vizinha, então se separa, ela também encontra uma amiga, né, que é uma inteligência artificial. E aí ele se depara que não é só ele que tá ali sozinho. Mas aí vamos mais ao fundo, né? Quando ele começa a ter esses insights de que não é apenas ele, que a vizinha também utiliza, ele começa a entrar naquelas que não, que então a inteligência artificial, ela se relaciona com outras pessoas. E aí a gente entra na questão nossa humana, né? Da monogamia, da bigamia. Então, até que ponto eu posso ou não me relacionar com outras pessoas, e por mais que ela fosse uma inteligência artificial e que não houvesse sexo carnal, mas sim sexo virtual, isso para ele foi a traição, né? Foi a pegada ali, não, peraí um pouquinho. Então, se tu faz sexo virtual comigo, tu tá fazendo com outras pessoas, tu não tá só comigo, tá havendo uma traição aí. Então, a gente vê assim essas pegadas humanas com o futurista, com a coisa lá atrás de anos 60, assim. Então é um filme bem assim, tipo Black Mirror, né? Mas pra te pensar e ficar ali eu vou te dizer que eu fiquei com pena dele, assim, vários filmes eu entrei ali, ai, coitado, sabe? Poxa, porque, sabe, quase que dialogando ali com a televisão. Sim. E ele tem um diálogo, né, com a ex, né? Eu acho que eles, não sei se eles vão assinar o divórcio, eu não sei porque eles se encontram ali naquele momento, né?
E quando ele conta, né, que ele está se envolvendo com outra pessoa e tal, e conta que é uma inteligência artificial, tu não mudou Impacta. nada, né? É. Tu não mudou nada, tu continua, então. Porque assim, o relacionamento deles é muito difícil, né? Pós-divórcio, eles não conseguem conversar, não tem uma amizade, como todos os casais, eu acho que é difícil, né? Acho que 80%, 90% é assim, os outros que não. Mas a gente vê que ela coloca essa questão bem importante, assim, que ele não se dispôs, ele não estava inteiro no relacionamento deles enquanto casal, nunca esteve inteiro. E aí ele, como fuga, ao invés de encontrar um humano, vai para uma inteligência artificial. Então ele continua não estando disponível, né? Em nenhum momento ele esteve disponível como humano para ter um relacionamento sadio, próspero, enfim, de enfrentar uma pessoa. Porque quando tu tá num relacionamento com uma inteligência artificial, tu tá te escondendo, tu não tá ali na tua essência, né? Tu não tá dialogando com o humano. E eu acho que é isso que ela traz, essa reflexão, né? Traz a reflexão dele, mas traz a reflexão para nós. Até que ponto estar num relacionamento a outra pessoa está por inteiro, né? Então a gente faz alguns ganchos e começa a se questionar sobre essas mensagens subliminares que traz no filme, né? E eu acho que outra mensagem subliminar é isso, o que eu comentei agora há pouco, que o chefe dele, então, começou a almejar também uma inteligência artificial e não uma namorada humana. Por quê? Porque a inteligência artificial é a Amélia. Ai, tu é muito querido, tu é muito maravilhoso, eu vou fazer isso pra ti, eu vou resolver isso pra isso. Então é aquela questão assim, se não é, de novo a gente volta para aquilo, se não preenche os meus requisitos e se não é justamente como eu quero, então peraí, acho que não tá muito legal, eu vou sair daqui desta relação. E aí a gente vem, traz esse caldo, né, de legumes e vem para hoje, né? Eu acho, para essas relações, porque tem várias pessoas que utilizam de aplicativos de namoro, né? E aí sai com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 pessoas e as 10 pessoas são uma furada. Por quê? Porque as pessoas, elas estão ali nem sempre dispostas para um relacionamento, às vezes é um caso fortuito, né? Mas e aí algumas pessoas, às vezes por carência ou porque não tem tempo, né? Vão ali ao encontro dessa procura de aplicativo e acabam se frustrando, porque isso é quase como se fosse uma inteligência artificial, porque tu não conhece o outro fisicamente, tu não conhece o outro, é uma coisa assim muito superficial, tu fala ali, é como se fosse falando com uma máquina, né? Digita um, digita o outro. Então, assim, tu não sabe a profundidade do outro, até que ponto ele está disponível. Só vai saber quando tu entra num relacionamento. E aí a gente vê isso com o Joaquim Fênix, né? Que ele entrou naquilo, mas ele não estava pronto para aquilo. Sim, não se permitiu viver aquele luto do término, né? Do reencontro com uma reflexão também, né, do que ele deixou de fazer, né, do que quais eram as críticas, né, da companheira, enfim, do término do relacionamento. Ele já se envolveu ali justamente porque a vida é muito solitária. O trabalho também dele era muito solitário, né, enfim. E também uma coisa que eu notei, assim, que ele, no trabalho, ele terceirizava o amor, né? Porque as cartas dele eram para outras pessoas utilizarem do que ele escrevia. Então, o quanto que às vezes a gente vai terceirizando na nossa vida sentimentos, afetos, né? A gente nunca tá ali inteiro. A gente nunca tá ali, a gente vai indo, fugindo. Ah, porque eu tenho trabalho, é porque eu tenho que estar no escritório, eu tenho que estar no colégio, eu tenho que estar no hospital, eu tenho que estar nisso, eu tenho que estar aquilo. E aí vai terceirizando alguém que cuida do filho, alguém que limpa a casa, alguém que isso, alguém que aquilo. E tá vivendo a tua vida de verdade, né? E construindo, porque se o amor é uma construção, é o teu dia a dia, né? É um tijolinho de cada vez que tu vai colocando ali. Daqui a pouco tu para, analisa, vê o que tu pode, né? Se dá uma paradinha ou se vai continuando. E ele já vai numa coisa acelerada e nessa terceirização de estar sempre não sendo, como é que eu posso te dizer assim, não assumindo, né? Não olhando para aquele problema, não resolvendo aquele problema.
né? Então ele vai terceirizando, né? Agora não deu, tudo bem, eu tenho eu boto meu pontinho aqui, e ele super se envolveu com aquele, né? Com a Samantha. Isso. Foi pra casa do campo, né? Isso. Não, ele assumiu ela, né? Se antes ele escondia no início porque tinha vergonha, ser uma inteligência artificial, depois ele assumiu para todos, né? E aqui a mensagem que o filme passa é que o ideal é o virtual, né? O modelo ideal de relacionamento é o virtual. É isso que o filme passa, né? E não as relações reais. Né? Tanto é que ele, a amiga, o chefe, então todos trazem essa narrativa, né? De que é cômodo, é prático, eu estou aqui no virtual e o virtual atende às minhas necessidades. Então seria o que seria melhor a se fazer. E também acho que o filme muito traz a lógica da instantaneidade, né? Das coisas prontas, das coisas práticas, do aqui e agora. E a mensagem que o filme traz é isso, assim, a vida é muito curta, eu preciso de momentos de felicidade. Né? Então, assim, então não interessa aqui se o amor é líquido, se a coisa é fugaz. A ideia do filme é isso. Eu não interessa ser instantâneo, eu quero ser feliz e é isso. Né? Muito diferente da mensagem do outro filme, que ela já traz essa de que mulheres não precisam necessariamente de um relacionamento para ser feliz. Aqui já não. Pode ser instantâneo, virtual, mas eu mereço ser feliz a qualquer preço. Sim, como se ele pudesse controlar as coisas. Como se ele pudesse estar o tempo todo no controle. Né? E aí, quando eu quero... ele não tá... tanto ele não tá no controle que a gente tem aquele final surpreendente do filme, né? Que acontecem com as relações humanas, aconteceu com o virtual, né? Então, a gente não tem controle sobre nada, na verdade. E também lá, fazendo link com o primeiro filme, eu lembrei agora de um personagem que era, assim, um homem mais gordinho e tal, né? E aí ela pergunta, por que então tu está com essa namorada assim, né? Te relacionando com essa robô. E ele estava muito feliz, né? Porque ele disse que já tinha tentado inúmeras vezes se relacionar, né? Com outras companheiras humanas, mas que sempre criticaram ele pelo padrão, né? Assim, físico, por ele ser um cara, né? Enfim, muito amoroso, nananã, que as mulheres não queriam, achavam, né? E ele, então, resolveu assim, adquirir, né? Apostar numa robô humanoide, porque não havia esse julgamento. E aí ele conseguia, então, se satisfazer, enfim, ter uma companhia, né? E aí a gente volta àquela coisa, o quanto que as pessoas realmente estão dispostas, né, a se relacionar de verdade por inteiro e aceitar os BO. Essa parte é difícil. Sim. Que mais a gente pode falar, então, dele? Tem um dado curioso aqui, que é assim, ó, o diretor desse filme, do Ela, né, o Spike Jonze, dizem, tá, pelo que eu li, assim, nos sites de cinema, que foi uma resposta a um filme anterior, que ele era casado, né, o diretor do filme, ela era casado com uma outra cineasta, que é bem famosa, que é a Sofia Coppola. Fez vários filmes, assim, bem de sucesso, assim, tipo Maria Antonieta e tal. E ela, um tempo atrás, ela fez um filme que se chama Perdidos em Tóquio. Aqui no Brasil tem, eu acho que tem no Netflix, que ele é chamado Encontros e Desencontros. Tá. E a Sofia Coppola, nesse filme Encontros e Desencontros, a personagem, são dois personagens principais. Um deles é a Scarlett Johansson, que é a do ponto lá da inteligência artificial. E esse filme da Sofia, ela reclamava muito da solidão de ser casada com um cineasta. Porque viajava muito e se sentia muito só, né? E aí, então, né, dizem, tá, que esse filme, o Ela, então, foi uma resposta, né, do Spike Jonze, né, para mostrar também a solidão que ele também sentia no casamento com ela. Tanto que ele
falou também a Scarlett Johansson, só que na Sim. forma daí virtual. Inteligência artificial. Interessante isso, eu não sabia disso. Interessante. Sim. Eu acho que a gente vê, então, né, o que a gente começa a observar nisso aqui. Olha só, nesses 2 filmes, o quanto que a gente conseguiu identificar, né? A questão de quem está pronto para o amor, né? Porque eu acho que para relação, para encarar uma relação adulta, né? E o adulto é ter realmente dispositivos para tu estar na vida adulta. Tem muita gente que é adulto, mas que E não não. tá. Exatamente. Não tem, não trabalhou, não se, né? Não, É. né? Não fez o seu corre aí para bancar, né? O que é tu tá na vida e tá se relacionando com outra pessoa. Então a gente também falou da terceirização dos afetos e das responsabilidades, que hoje a gente vê a falta de responsabilidade efetiva muito grande. Muito grande. É bom isso tu falar, assim, porque é engraçado. Não é engraçado, né? É só maneira de dizer. É engraçado porque a gente vê que as pessoas... porque como os amores são líquidos e as pessoas... não serviu aqui, amanhã eu saio com outro, eu saio com outra. Né? Não interessa. Tipo assim, não me atendeu o telefone na hora que eu queria, já não me serve, vou trocar. Né? Então, as coisas começaram numa banalização de uma certa forma, né? E como também isso, porque, bom, se o cara não me atendeu o telefone, para mim não serve, tem que estar disponível 100%, eu vou lá e troco, mas eu também não estou me responsabilizando com o sentimento do outro. E isso passou a ser uma coisinha, não tô nem aí se o outro pensa, se o outro quer, se o outro afim, o que me importa sou eu. Então, a gente vive além de amores líquidos, além de... a falta de paciência, eu acho, assim, de investir no relacionamento. Essa questão também da falta de responsabilidade afetiva. E eu me choco muito com isso, porque eu sempre digo, né? Eu sou de outra geração, eu sou de outro mundo, porque até as pessoas riem muito disso, né? Porque, por exemplo, se eu estiver saindo com uma pessoa... Não seja namorado, tô conhecendo a pessoa. Eu vou só sair com aquela pessoa. Eu não vou conseguir sair com outra. Por quê? Porque eu quero conhecer aquela pessoa, eu tô investindo meu tempo para ver se aquela pessoa é legal, né? Enfim. E eu vejo que as pessoas hoje na sociedade, elas saem com 4, 5 ao mesmo tempo, né? Então, assim, para mim, eu não consigo entrar nesse jogo dos 4, 5 ao mesmo tempo, assim. É uma coisa meio surreal pra minha cabeça. Por isso que eu digo, eu sou do tempo das cavernas, né? E aí tu tá saindo as pessoas então saem com 4, 5 ao mesmo tempo e não estão interessadas se um daqueles 5 se apaixonou por ti e tá querendo investir, né? Mas aí ao mesmo tempo que as pessoas fazem isso, elas param lá na frente e dizem, os amores não dão certo, ninguém quer ficar comigo, ninguém tem paciência. Mas aí as pessoas não refletem como é que elas conduzem as coisas, né? Uhum. Fica um pouco complicado. Eu acho que é uma reflexão também, né, de final de domingo, assim, né? Pô, eu quero um relacionamento, mas eu saio com 5 ao mesmo tempo. Porque se um não der, no outro não dá. Não, eu acho que se tu tá interessado, tu tem que investir numa pessoa e indo. Não deu, bom, aí parte pra outro. Então, é meio complicado esse pensamento, assim, né? Não sei, essa coisa meio virtual, pós-moderna, assim. Eu acho que eu tô naquela... Eu ainda tô na batida mais antiga, então fica difícil. E a tristeza dele, eu acho, né? A decepção dele e a ingenuidade, né? De quando ele desce, assim, as escadas do metrô e pergunta com quantas outras pessoas tu está te relacionando. Sim. E ela, como é uma máquina, na hora ela fala, ela não fica, ai meu Deus, 600 e não sei quantas pessoas, né? Estou me relacionando com 14 mil pessoas nesse momento. Mas assim, afetivamente, como eu e tu, 600 e poucas pessoas. E aí eu acho que ali ele tem um choque de realidade, né? Realidade, de ver, eu estou investindo todo esse meu tempo com uma máquina, né? E que não há uma monogamia aqui. Isso, não há uma monogamia. E aí eu acho que... E aí, não que ele reflita sobre isso, mas o quanto ele estava indisponível para o casamento dele. Ele se colocou disponível para uma máquina e essa máquina estava indisponível para ele, porque na verdade ela tinha não sei quantas mil conexões, né? E realmente parte da ingenuidade dele. Então, é isso, assim, a gente
eu acho que enquanto ser humano, né, assim, e todos nós temos essas questões de, em algum momento, se sentir desamparados e a solidão. E aí vem, assim, aquilo, quando tá desamparado e na solidão e carente, o que tu encontra, né? Porque no primeiro filme ela era racional, não estava desamparada, não estava na solidão e sabia bem o que ela queria. O que ela queria, olha, eu não quero um relacionamento. Por mais que chegou a titubear, não, eu não quero um relacionamento. Mas se fosse aquela personagem do primeiro filme, uma mulher carente, desesperada, para encontrar um relacionamento, ela teria entrado naquilo, né? Então, essa é uma situação. Agora, ele, né, que então não estava disponível no casamento, se colocou disponível para a máquina, mas aí viu que a máquina estava indisponível. Então, eu acho que isso, os filmes trazem essa colcha de retalhos que é o ser humano, né? Das indisponibilidades, de não estar pronto, ou de a pessoa estar contigo e estar com mais 5, né? Então retrata, por mais que eles se relacionem com máquinas nos dois filmes, trata bem a nossa condição humana, né? De que relacionamento é isso, tá na chuva vai se molhar, tu vai encontrar quem queira, quem não queira, quem tá saindo com 5, quem tem responsabilidade afetiva, quem não tem, quem se tu não atende o telefone vai terminar contigo porque acha que tu tem que estar disponível, quem na primeira briga, enfim, não tem paciência. Então, por mais que a gente fale de um futuro, né, que talvez esteja aqui na nossa porta, né, não duvido disso, as questões psicológicas e emocionais, elas são humanas. Não tem como transferir isso para a máquina. Sim. E a gente vê, então, olha só, dentro desses, né, dessas duas temáticas, quantas coisas a gente consegue visualizar, né, trazer para o nosso dia a dia, sim, porque observar coisa e dizer, mas, né, tipo, a família, às vezes, quando chega depois, né, dos seus afazeres, enfim, às vezes a gente olha, tá cada um com seu celular, tá cada um nas suas máquinas, vivendo dentro daquilo, né? Isso. Então, assim, e aquela coisa de tu tá muito tempo também em função daquilo, né? Não é, às vezes tu acha que é 1 hora, mas não é muito mais. E aí hoje tu pensa para comprar uma panela, já vem os anúncios. Né? Que aparece uma leitura de pensamento, porque tu nem escreveu e nem falou, tu pensou, quero comprar uma panela. E vem ali tudo. Então, como que a gente, se a gente está querendo, né? Se a gente se relaciona com as máquinas, de que forma nós estamos nos relacionando com ela e também as habitando e elas a nós. Porque é tudo muito, né? Que tu já nem sabe, às vezes não consegue separar o que tu fez no teu dia de ar livre, disso e daquilo, do que o que tu chamou, do que tu escreveu, do que tu te, né? Muito tempo ali, se dedicando a isso, né? E isso a gente vê nas reuniões de amigos, né? Se tu, já aconteceu de eu chegar numa reunião, ficar parada, assim, olhar as pessoas na volta. É uma reunião de amigos, presencial, e as pessoas estão cada um com o seu celular na mão, né? Então, na verdade, as pessoas acabam não se entregando, né? Elas não estão no momento presente, porque elas estão ali só de corpo, mas vivenciando outras situações ali. E isso acontece muito nos relacionamentos também, né? De casal, porque tu tá casado na mesma casa e daqui a pouco tu tá ali para interagir no sofá para ver um filme e o outro tá só no celular aqui. Então, não está disponível, né, para estar no relacionamento. Então, isso, né, também a gente vê isso nas questões de amizade. Gabi, eu acho que a gente já está meio que se encaminhando, né, para nossa finaleira. E aí, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, então, do Clube da Leitura. De repente, tu pode aí fazer, né, um convite para quem está nos assistindo. Se não conhece, como é que faz para entrar, qual é o livro que a gente está lendo, enfim. Tá. Então, pessoal, nós temos um clube de leitura, que é Leituras em Rede, do qual eu e a Carol fazemos parte. Ele vem, né, da Rede Poder Mulher, que é um grupo de mulheres do Litoral Norte, né, que se reuniram, então, para fazer a diferença. E aí, pensando nisso, a gente criou Leituras em Rede. Então, o Leituras em Rede, a gente tenta sempre ler autoras femininas, né?
porque a gente percebe que os livros femininos não são tão vendidos e tão lucrativos quanto os masculinos, né? Essa foi uma das ideias. Outra ideia foi a questão de, por sermos mulheres, então é o grupo que só entram mulheres, do Leituras em Rede, então por sermos mulheres, para termos a representatividade de ler autoras mulheres, né? E então a gente faz encontros mensais, tentamos fazer encontros mensais, de forma híbrida ou de forma presencial. Sempre decidimos antes um livro e uma curadora, né? Claro que em decorrência agora do recesso de final de ano, férias escolares e tudo, a gente deu uma estendida para isso. Mas a gente tem o nosso próximo encontro agora, se eu não me engano, é 18 de março ou 25, não me lembro, né? Mas tem ali, que será de forma virtual. Então, para quem quiser entrar e participar desse projeto, ele é gratuito, tá? Não tem custo nenhum. É só chamar ali nas mensagens do Leituras em Rede, na nossa página no Instagram, que então a gente adiciona no WhatsApp, no nosso grupo, e passa ali as informações de quem vai ser a curadora, qual é o próximo livro, como nós vamos debater. Então é bem legal, é uma coisa bem descontraída, bem interessante, e traz assim uma gama de livros, porque é isso que eu digo, né? A singularidade do outro, porque cada um traz livros que a gente, por exemplo, tem vários livros que eu nunca tinha ouvido falar, autoras que eu nunca tinha ouvido falar, então eu acho que é isso que é o mais barato desse grupo, assim. E são pessoas tão diversificadas que compõem, né? A gente tem, então é isso, a singularidade, o respeito ao próximo, tá ali junto. Então, fica aqui o convite para todas. E nos nossos encontros a gente faz assim uma troca de mimos, né? A gente tenta levar algum livro que a gente queira desapegar, né? Ou algum presentinho, porque tem algumas manas artesãs. Então rola ali também uns mimos assim que a gente faz essa troca. E é legal também, sempre a gente tenta sempre estar no presencial, né? Mas dependendo às vezes da correria e tal, a gente faz, não deixa de fazer, né? A gente já leu vários títulos interessantes, tem sido bem legal. Então é só nos chamar ali no direct do @Leituras em Rede e conversar conosco. Gabi, super graças, né, pela tua disponibilidade, por estar sempre aí querendo conversar, trocar uma ideia. E vamos já ir se organizando, de repente, para lá no final de abril, pensar em alguma outra... Vamos lá, depois a gente conversa e já decide o próximo filme. E é sempre uma gratidão, né, estar aqui fazendo parte e receber esse convite de vocês, porque eu acho que... é isso que eu digo, né? Da singularidade. Às vezes assisto um filme, estou assistindo um filme sozinha, e aí tu traz uma outra perspectiva, uma outra análise. E eu acho que essa troca, e digo para filmes e para livros e relacionamentos, ela é muito interessante, porque ela te traz um outro mundo, né? Então te cresce como pessoa. E eu acho que esse que é o bacana da vida, as trocas afetivas, né? Porque não deixa de ser uma troca afetiva. Uhum, super legal. Então tá, querida, super beijo, bom domingo para todos. Agora tem Grenal, vamos lá. Tu torce para quem, Gabi? Grêmio. Aqui é Inter. Então tá, vamos ver. Sorte pra gente. Tá bom, então. Beijo. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.